O WW, nós estamos voltando no intervalo, é hora agora da gente agradecer aqui a disposição de participar da roda ao professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Vitélio, muito obrigado, boa noite para você aí no Rio. Boa noite, William, Lorival, boa noite a todos. Prazer conversar com vocês. E aqui não é de agradecer, mas é de dar os parabéns ao nosso aniversariante do dia, Lorival Santana, parabéns e boa noite, obrigado por estar aqui conosco no dia do teu aniversário. Prazer. O assunto na verdade, o assunto é o seguinte: os Estados Unidos confirmaram a participação de soldados norte-coreanos na guerra da Ucrânia. É uma escalada considerável no conflito, confirmando-se e até aqui a Rússia não desmente. Os BRICS não fizeram qualquer declaração hoje no encerramento da cúpula lá em Kazan a respeito da guerra da Ucrânia com esse ângulo. Confira. O presidente Lula participou da cúpula dos BRICS por videoconferência, voltou a defender uma alternativa ao dólar e criticou a atuação de Israel em Gaza. Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. É insensatez. Agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. As ações militares de Israel foram denunciadas na declaração final da cúpula dos BRICS, que não fez qualquer menção ao Hamas. Além disso, o bloco se manteve neutro em relação à ofensiva russa contra a Ucrânia. Diz apenas receber com apreço as propostas de resoluções pacíficas. A declaração vem no momento em que a Ucrânia denuncia o envolvimento direto da Coreia do Norte no conflito. Um vídeo divulgado pela inteligência ucraniana mostra soldados norte-coreanos recebendo uniformes numa base militar russa. A Casa Branca diz ter informações seguras de que Pyongyang já enviou 3.000 militares para centros de treinamentos russos. This is certainly a highly concerning probability. After completing training, these soldiers could travel to Western Russia and then engage in combat against the Ukrainian military. Legisladores sul-coreanos afirmam que Pyongyang teria prometido um total de 10.000 homens ao Kremlin até dezembro. A Coreia do Sul convocou o embaixador russo para explicações, pedindo a retirada imediata dos soldados norte-coreanos. Seul vê o apoio militar à Rússia como um risco direto à segurança nacional e tem compartilhado informações com a OTAN. If they would be sending troops to Ukraine, that would mark a significant escalation. A ação marca uma nova etapa na parceria entre Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un, que em junho assinaram um acordo de pacto de cooperação militar e de assistência mútua. O líder chinês Xi Jinping também defende aprofundar ainda mais as relações com a Coreia do Norte, cuja proximidade com a China faz do país um aliado estratégico no Indo-Pacífico. Na reunião dos BRICS, Xi Jinping disse que o mundo passa por mudanças que há um século não eram vistas, marcadas pela multiplicação dos polos de poder e pelos riscos de uma nova Guerra Fria. Nós estamos no meio de uma Guerra Fria, muito na minha avaliação, mas enfim, quero ouvir vocês, muito mais perigosa que a Guerra Fria que eu cobri anos lá atrás, no meu tempo de correspondente na então Alemanha Ocidental. Mas, Vitélio, pelo comportamento das autoridades, que eu achei que estava bem resumido ali na nossa pequena reportagem de apresentação do assunto, a gente percebe que está todo mundo levando a sério isso aí. O Kremlin desmentindo, nós estamos naquele jogo habitual, não, isso daí é fake, não está acontecendo. Mas o comportamento da Coreia do Sul, o comportamento dos países europeus, revelam uma preocupação enorme com o que se enxerga como uma escalada, que projeta a possibilidade que o que a gente viu acontecer na Ucrânia comece a ter consequências diretas na Ásia, porque a Coreia do Sul acaba de assinar um acordo que é visto pela China como uma espécie de OTAN da Ásia, justamente com o Japão e com os Estados Unidos. Nós estamos diante de uma escalada severa ou só guerra verbal? William, eu acho que você fez uma abertura muito boa no programa hoje, quando você lembrou desse acordo de Camp David, tem o mesmo nome de um dos acordos de Israel, que foi assinado no ano passado. E esse acordo ele foi assinado por quê? Porque a Coreia do Norte faz testes de mísseis no mar territorial do Japão e ameaça o tempo todo a Coreia do Sul. Agora, qual é o temor das autoridades dos Estados Unidos com esses soldados norte-coreanos que já estão, segundo informes de inteligência, 3.000 pelo menos deles, já estão em território russo?
e que o Zelensky acredita que serão deslocados para Kursk, que é uma área que a Ucrânia invadiu da Rússia há poucos meses, há poucas semanas, na verdade. A questão é que, para soldados norte-coreanos morrerem por Putin, a contrapartida do Kim Jong-un, ela pode ser muito elevada. Elevada em que nível? A Coreia do Norte tem cerca de 50 ogivas atômicas, e até agora a Coreia do Norte conseguiu que um dos seus mísseis, o Hwasong-18, chegasse até o Oceano Pacífico. Mas não conseguiu que esse míssil atravessasse o Oceano Pacífico, que foi uma dificuldade que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tiveram durante décadas para fazer miniatura das armas, para usar combustível sólido e para ter um alcance suficiente para atingir outros continentes. O que é que a Coreia do Norte quer? Ela quer ter o alcance necessário para atingir o solo dos Estados Unidos. Então, o alerta do Austin, do secretário de Defesa dos Estados Unidos, é esse. O que a Rússia vai dar para a Coreia do Norte para ter soldados norte-coreanos morrendo pela Rússia em território russo ou ucraniano, William? Lorival, o único tratado de aliança que a China tem com a Coreia do Norte. Agora, é difícil identificar exatamente qual é a vantagem que a China tem do que está acontecendo nesse momento, confirmada a presença de soldados norte-coreanos ajudando a Rússia diretamente em solo europeu. Afinal, a China controla ou está sendo arrastada pela Coreia do Norte? A China não controla a Coreia do Norte, né? Nos últimos anos, talvez décadas, não controlou, né? Mas eles têm uma parceria importantíssima. Aliás, a Coreia do Norte não sobreviveria sem a China, né? Eu estive 2 vezes na Coreia do Norte e a influência chinesa é brutal. Numa dessas vezes, inclusive, o Xi Jinping estava visitando Pyongyang. Então, a China é um enabler, né? Um possibilitador do regime norte-coreano, mas é um regime que tem a sua autonomia estratégica, né? Muitas vezes contra interesses chineses momentâneos, quando às vezes os chineses querem uma estabilização e tal, às vezes a Coreia do Norte vem e tem a sua agenda própria de testes de mísseis e assim por diante, né? Agora, no contexto atual, eu acho que as coisas estão mudando, né, William? Assim, eu acho que há uma flexão de músculos desse grupo, né? Da qual, inclusive, no aspecto... Grupo, você está se referindo aos BRICS agora? É isso que eu ia dizer. Exatamente. Quer dizer, da qual uma das vertentes, uma das frentes, no campo mais, digamos, talvez econômico e político, são os BRICS, né? Mas a China, ela está num trabalho mais do que de deterrência, de dissuasão, né? Que é um conceito mais amplo, né? Econômico, estratégico e tal, do Ocidente com relação aos interesses dela de ter uma projeção muito forte ali nos mares do leste e do sul da China, sendo que a Coreia do Norte atua fortemente ali no mar do leste da China, né? No nordeste ali daquela região da Ásia, né? Então, acho que essa ajuda que a Coreia do Norte, tão importante que a Coreia do Norte está dando para a Rússia, pode não ser diretamente algo assim que a China gostaria. Acredito que nem seja. Até porque a China prefere que a Rússia tenha uma dependência maior dela, China, do que de outros atores, né? E a China também não controla a Rússia, né? Por sinal. A China não gostaria que a Rússia causasse uma desestabilização maior no mundo do que já está causando. Mas a China tem os seus interesses, né, de anexar Taiwan, contesta a soberania de territórios do Japão, das Filipinas, né, faz a navegação agressiva de toda aquela região do Indo-Pacífico e tal. E nesse sentido mais estratégico, mais amplo, menos específico, acho que interessa sim para a China, em termos gerais, que Rússia, Coreia do Norte, Irã flexionem os seus músculos. Nós estamos exatamente na expectativa, expectativa no sentido de que estamos esperando o que é que Israel vai fazer em relação a outro importante aliado da China, que é o Irã, que está nos BRICS. Vitélio Brustolin, o que essa reunião dos BRICS indica da capacidade do bloco se orientar
num contexto altamente complexo e delicado como esse? Existe digamos, uma marcha comum em alguma direção e se existe qual? Ou aquilo serve como uma concha acústica, né? Como um belo cenário para a exibição da capacidade de mostrar os músculos de Putin e Xi Jinping, porém não muito mais do que isso? Olha, William, pensar no BRICS como bloco atualmente é difícil. A gente procura adjetivos para chamar o BRICS, né? Porque não é um grupo formal, ele não é uma organização internacional formal, ele não tem estatuto, não tem sede. Não tem vários elementos que são de formalização de uma organização internacional. Apesar disso, tem o Banco dos BRICS, que é uma estrutura formal dentro de uma organização que não tem nem critérios para aceitação de membros, que foi uma das críticas feitas pelo Itamaraty, inclusive, uma das pautas que o Itamaraty levou para essa reunião alegadamente. Teve uma reunião de segurança do BRICS, uma reunião que foi há cerca de um mês e meio, e o Brasil foi representado por um assessor do Celso Amorim. Então, isso foi divulgado na imprensa russa como uma reunião de interesses de segurança do bloco. Vou chamar de bloco por falta de adjetivo de novo. A questão é que o BRICS não anda em linha, os países têm interesses divergentes, a gente já falou disso algumas vezes. A Arábia Saudita, que nem entrou formalmente no bloco, no ano passado só foi aproximada com o Irã e pela China, né? A gente está falando da China, uma mediação da China. O Egito está numa guerra contra a Etiópia na Somália. Os Emirados Árabes Unidos também têm problemas com o Irã. A Índia tem problemas fronteiriços com a China. Então, na verdade, não dá para pensar nesse bloco como algo que tenha um pensamento uníssono, algo assim. A única coisa que eu vejo são países excluídos, né? Países párias, buscando um assento no BRICS, né? A gente vê a Venezuela, Nicarágua, que o Brasil vetou, inclusive a política externa brasileira fazendo uma armadilha para si mesma de novo. Nós vemos países, o Irã, um país pária, né? Veja só, o Afeganistão, um país que nem a Rússia considera que o Talibã seja um governo legítimo. E qual é o problema? O problema é que, para aceitar um país como o Afeganistão, você tem que tacitamente reconhecer o governo do Talibã, porque quem assina a adesão é o governo. Então, o que o BRICS é hoje? Se opõe ao Ocidente sem que seus membros saiam da ONU, sem que seus membros saiam do Conselho de Segurança, e veladamente apoia o esforço russo, inclusive esse esforço por uma moeda de troca comercial é um esforço para evadir as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, William. Só para amarrar agora esse trecho do nosso programa, Lorival, às vezes me dá a impressão o Brasil, particularmente nesse encontro dos BRICS lá em Kazan, diante de todo esse contexto, como aquele indivíduo que vai para uma festa, chega lá, não sabe muito bem com quem vai conversar e vai brindar o quê? Agora, esse caos que o Vitélio descreveu, ele não é casual na minha leitura. Desde o início do processo dessa expansão no ano passado, eu venho sugerindo que, na verdade, a China colocou esses adversários juntos no grupo exatamente para arbitrar esses conflitos, né? E você se lembra da aproximação entre a Arábia Saudita e Irã antes do ataque do Hamas? Mediada pela China. Mediada pela China. Aliás, um dos gatilhos do ataque do Hamas é exatamente essa aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. Foi para sabotar esse processo que era muito ruim para o Hamas, né? Então, assim, Egito e Etiópia. A Etiópia construiu uma série de hidrelétricas ali que restringem o acesso do Egito, a vazão do rio Nilo para o Egito. E se a gente fosse olhar cada um desses pares, a gente perceberia essas coisas de adversários e tal. Então, a China os coloca juntos para ser o grande árbitro de uma série de tensões no mundo. E isso dá poder, né? Isso traz um papel importante como ator global que cada vez menos pode ser ignorado. Por isso, a minha surpresa com a frase do Xi Jinping hoje. Nós, China, achamos que não se deve colocar gasolina no fogo.
Mas é o que a Coreia do Norte fez? Foi colocar gasolina no fogo. E aí, como é que fica o imperador da China? Ele não gosta dessas ações da Coreia do Norte, eu entendo, mas ele gosta de ter a Coreia do Norte no guarda-chuva dele. Vitélio Brustolin, começando por você. Não, eu preciso me despedir de você, Vitélio, que a gente vai para o intervalo, trocar de assunto depois. Muito obrigado pela disposição de estar aqui na nossa roda. Vitélio Brustolin é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. E o nosso boa noite, Vitélio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Lorival, a gente vai para o intervalo. Na volta, nosso assunto é a eleição lá nos Estados Unidos. Até já.